E aí, queridos alunos da Barra de Santo Antônio, quem fala aqui é o professor Clécio, professor de Geografia. Essa aula é destinada à turma, né, EJA, Educação de Jovens e Adultos, da escola professor Edjacson Leocádio. E agora nós vamos trazer, dar continuidade à nossa aula falando sobre a população. Nós falamos em nossas últimas aulas a respeito, né, da população negra aqui no Brasil, da população indígena e de todo o processo de miscigenação, ou seja, de mistura dessas etnias que formaram a população. Falamos um pouquinho do problema com a escravidão, discriminação, e na última aula nós também falamos sobre a questão indígena, que é uma questão muito importante. Hoje nós vamos falar sobre algumas teorias, chamadas teorias demográficas, né? Isso muito antigas, mas que é, as ideias estão presentes até hoje. Por exemplo, Mahatma Gandhi, que foi um indiano do século passado, século XX, é um estudioso, um intelectual, pensador super respeitado ao longo dessa história. E ele fala o seguinte: cada dia a natureza produz o suficiente para a nossa carência. Se cada um tomasse o que lhe fosse necessário, não havia pobreza no mundo e ninguém morreria de fome. Essa fala de Gandhi, ela é fantástica. Pois ela fala, olha, se todo mundo consumisse apenas o que fosse necessário, não haveria fome. Até porque a natureza tem para a gente o que é suficiente. A gente não precisa de mais nada. Isso já é suficiente. Então, é algo contraditório nos tempos atuais, claro. Então, primeiro eu vou falar aqui sobre a chamada teoria malthusiana. Então, Thomas Malthus foi um importante pastor anglicano, presbiteriano, e lá da Escócia, né, do Reino Unido, ali próximo da Inglaterra, e ele criou uma teoria chamada que hoje posteriormente foi chamada teoria malthusiana. Ele falava, olha, eu estou percebendo que a população ela está crescendo em um ritmo extremamente acelerado, enquanto que os alimentos eles não têm esse crescimento acelerado igual proporcional à nossa população, ele é mais retilíneo, né? Então isso significa dizer que vai existir, quando a população for maior que a produção de alimentos, vai existir um momento de crise, que é justamente esse momento aqui, vai colapsar. Então vai faltar alimentos para a população, tá? Por quê? Porque ele percebeu que nós estávamos tendo uma superpopulação. Só que Malthus ele não contou com um pequeno detalhe, com a evolução da tecnologia. Então veja que nós temos aqui tratores que vão produzir em larga escala e vai aumentar consideravelmente a produção dos nossos alimentos. Então nós temos aqui, por exemplo, no campo brasileiro, isso aqui é no Brasil, nós temos máquinas, equipamentos, tratores, fertilizantes, agrotóxicos, possibilitam uma elevada produção, ou seja, não é que Malthus estava totalmente errado, não, ele tinha uma base, né, uma ideia, mas quando ele vai pesar, peraí, ele não mensurou, ele não idealizou também o avanço da tecnologia, né, da produção. Então, hoje nós temos uma produção suficiente para que a população não passe fome, né? Aí volta lá para Gandhi. Aí você fala, professor, e por que está faltando arroz? E por que está faltando a soja? Porque não há uma distribuição. Então, por exemplo, o Brasil hoje é o maior produtor e exportador de soja do mundo. Só que essa soja que nós produzimos é destinada ao mercado externo e não à população local, né? Então a gente vai ter que pagar bem mais caro pelos produtos que são produzidos aqui, isso em concordância com o nosso governo. Infelizmente, vamos pagar mais caro pelo arroz, e o arroz que é produzido aqui é direcionado para os outros países, como Estados Unidos, os países da Europa e inclusive da Ásia, a própria China, a própria Índia. Essa é a realidade que nós vivemos. Então, Malthus estava totalmente errado. Posteriormente, nós temos novos teóricos chamados os neomalthusianos, com a teoria neomalthusiana, onde fala o seguinte, olha, aqui tem um pessoal, né, a mulher aqui com os filhos, e fala, uma esmola, pelo amor de Deus, e a rica é que ela fala, anticoncepcional, é o que eu tenho para lhe dar. Esses neomalthusianos, eles relatam o seguinte, olha, só existe a pobreza por conta dos pobres, porque os pobres têm muitos filhos,
muitos filhos, então se eles tivessem menos filhos, não existiria a pobreza. E fala, olha, se nós tomarmos medidas anticoncepcionais, né, prevenção para não ter tantos filhos, todo mundo vai ser rico, o que também não é verdade. Porque a riqueza ela não é distribuída igualitariamente. Parte da população não tem acesso a condições básicas, né, de todas elas. Então, esses neomalthusianos também estavam errados, mas essa teoria é real, ela existe, inclusive fomentou em alguns países, como a China. Na China, cada família só poderia ter um filho, um. Em 2015, foi ampliado e cada família na China pode ter até 2 filhos no máximo. Ok? E por último, nós tivemos uma teoria marxista ou teoria reformista, que ela nasce na década de 70 e ela fala o seguinte: olha, para uma população ter consciência, não ter muitos filhos, para um país chegar ao desenvolvimento é necessário alguns pontos básicos. Entre eles, primeiro, que toda a população tenha acesso, tenha direito a essas condições: respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase, excreção. Então, se uma população tem as condições básicas de sobrevivência, então ela vai ter uma boa qualidade de vida e ela chega ao desenvolvimento. Além disso, o segundo estágio seria a segurança: segurança do corpo, segurança do emprego, recursos, moralidade, família, saúde e propriedade. Ela tem segurança aí, já fica mais calma, já fica tranquila. Isso vai permitir que essa população ela tenha os laços de amor e relacionamento, como por exemplo a amizade, a família e a intimidade sexual. E além disso, vai proporcionar para que todos venham a ter o quê? Uma autoestima, uma confiança, respeito aos outros, respeito dos outros e respeito aos outros, né? Isso tudo galgando novas conquistas. Então, isso possibilita o desenvolvimento. E por último, você vai ter o que nós chamamos de realização pessoal, onde você vai ter a satisfação dentro da moralidade, da criatividade, da espontaneidade e das soluções de problemas. Então significa dizer que se um governo ele investe em condições básicas de saúde, educação, alimentação, essa população ela vai chegar ao desenvolvimento. Mas se um governo ele ele oprime o seu povo, ele faz com que essa população não tenha acesso a condições básicas como alimentação, a saúde, a educação que é o segundo patamar aí, né? Não, na realidade, o segundo patamar, não vai ter como, né, essa população avançar. Então, é algo que nós precisamos continuar lutando, continuar batendo por nossas condições básicas, que vai ser a água, o direito à água, o direito à comida, né, o direito à saúde, o direito à alimentação e por aí vai. Beleza? E aqui a gente finaliza mais uma aula com o professor Clécio. Um grande abraço a todos vocês. Segue a atividade. Espero o retorno dentro da nossa aula. Beleza? Um grande beijo, um grande abraço e uma excelente semana para todos vocês.